Salve, salve rapaziada, começando aqui mais um resenha do JP e hoje eu tô aqui com a camisa do meu azulão, do meu CSA, pra gente falar a respeito de Copa do Nordeste. Eu sei, estou um pouco atrasado, a Copa do Nordeste já acabou há um tempo, parabéns ao Bahia, o grande campeão, mas eu quero falar não só a respeito dessa edição, não só a respeito desse título do Bahia, também sobre isso, mas não só sobre isso. Quero falar a respeito do que essa final Bahia e Ceará, a final passada também entre Bahia e Ceará, tem mostrado sobre o futebol nordestino nos dias de hoje. Então bora lá, antes de começar, se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like, que eu sei que você vai gostar muito, não só desse vídeo, mas também dos outros, beleza? Puxa a vinheta! O Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste, né? 2 jogos pegados, o Ceará ganha a primeira partida, depois o Bahia vai lá e vira, é aquele negócio, cena lamentáveis, não sei o que, disputa de pênaltis, e o Bahia é o campeão da Copa do Nordeste, da famosa Champions League, com muito merecimento, né? Lógico que o Ceará também teve merecimento no mesmo nível, são 2 times que chegaram na final, qualquer coisa poderia acontecer, mas já pararam para pensar o que Ceará e Bahia, mais uma vez, fazendo a final da Copa do Nordeste, mostra sobre o futebol nordestino? Primeiramente, mostra uma polarização, é claro. Mostra que tem times aí tomando conta do cenário. Lógico que, por mais que tenha sido Ceará e Bahia de novo, não tem como excluir dessa polarização. Um Fortaleza que vem fazendo bons trabalhos aí há um tempo. O próprio Sport, que eu ainda acho que está um passo atrás desses outros aí, mas também está ali sempre. Agora, além dessa polarização, eu acho muito interessante falar que mostra o aumento do nível do futebol nordestino. É evidente, é claro isso, porque essa polarização não se deve ao fato de alguns times começando a entrar em decadência e Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport sobrando. Não, é muito pelo contrário. Se deve ao fato de Ceará e Bahia, por exemplo, se desprendendo dos outros, se organizando, trabalhando com o tão falado profissionalismo, que é o que o futebol nos dias de hoje requer, e conseguindo aí chegar no nível de muitos times, times grandes, considerado do grupo dos 12 grandes, né? Eu não gosto de falar time grande, porque para mim todo time, né, do Brasil tem sua grandeza e tem que ser muito respeitada. Mas falando daquele grupo de 12 grandes, né, de 2 do Sul, 2 de Minas, 4 do Rio, 4 de São Paulo. Mas enfim, principalmente o Ceará. Eu quero muito destacar o Ceará. Perdão a você que é torcedor do Bahia, porque o Bahia merece o grande destaque agora, né? Porque o Bahia é de fato o campeão da Copa do Nordeste. Mas o Ceará é uma amostra muito clara do profissionalismo, do nível que o futebol nordestino, né, principalmente o futebol do Ceará, tem alcançado, sabe? Primeiramente, falar da campanha sólida do ano passado, além do título do Nordeste, né, da Copa do Nordeste do ano passado. Enfim, o ano passado tem uma série de destaques muito legais para fazer do Ceará, mas eu queria falar principalmente de destaques extracampo. Primeiro deles, pesquisa aí se o Ceará, ano passado, ano de pandemia, ano que o futebol ficou paralisado, uma série de problemas para a gestão dos times, pesquisa aí se o Ceará atrasou salário, se alguma vez o Ceará atrasou a folha de pagamentos. Segundo, a paciência e a questão do deixar o cara trabalhar. Olha o espaço que eles deram pro Guto, o famoso Gordiola, trabalhar. O que o trabalho a longo prazo aí não está mostrando no futebol do Ceará. E o terceiro, a amostra de profissionalismo grande. Você vê, por exemplo, o Vina. O Vina é um jogador que não teve tanto sucesso em vários clubes que passou, mas que no Ceará conseguiu se mostrar aí um dos grandes meio-campos do Brasil, né? Foi um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro ano passado e renovou com o Ceará. Pô, mas o Corinthians queria o Vina. Pô, mas não sei, um time grande, o Inter queria o Vina. Enfim, vários times de grande expressão queriam o Vina. Por que o Vina renovou com o Ceará? Porque o Ceará já se mostrou organizado e já se mostrou capaz, talvez não em questão ainda de elenco. Claro, o time do Ceará não bate com o time do Galo, não bate com o time do Inter, não bate com o do Flamengo, mas já se mostrou capaz de bater de frente com grandes clubes na questão de organização. O Vina sabe que no Ceará ele vai receber um excelente salário, porque é um time que financeiramente está se estruturando, vai receber em dia, vai ter condições, ótima estrutura de treino, de tudo, e condições de disputar, sim, por títulos.
talvez o Ceará não vai disputar um Brasileirão, mas ele sabe que lá no Ceará ele vai ser um destaque e vai disputar, por exemplo, uma Sul-Americana, vai disputar, por exemplo, a Champions League todo ano, igual foi agora. Enfim, e com o tempo ele vai participando dessa reestruturação num lugar que ele já é ídolo. Então, assim, me delonguei demais falando do Ceará, mas eu gosto muito de tocar nesse assunto. O que Bahia, Ceará, esses times que têm dominado o futebol nordestino atualmente, dão aí de aula, não só para os times de fora do Nordeste, mas também para os times do próprio Nordeste. Eu vi uma entrevista do Thiago Neves esses dias, falando, com o Ali Oliveira, se eu não me engano. O Ali Oliveira pergunta para ele, o que os times do Nordeste estão fazendo para atrair tanto esses caras, o Fernando Praz, o Vina renovando aí mais uma vez, e citou uma série de exemplos, né? Falou do Elias, Rodriguinho, enfim, uma série de exemplos. Aí o próprio Thiago Neves falou da organização, do profissionalismo dos times nordestinos e ainda citou Ceará e Bahia como um passo à frente. Ele mesmo falou, eu estou no esporte, mas o esporte ainda está um passo atrás. Ele tem que olhar esse exemplo positivo e copiar. Então, assim, isso mostra o futebol nordestino crescendo. Isso é muito importante para o Brasil, muito. Porque a vida inteira, a mídia, enfim, confederações, tiveram interesse no futebol do Rio e São Paulo, só. Até hoje é. Só que o futebol hoje é um mundo muito mais amplo. E a gente tem aqui, por exemplo, igual eu estou aqui no YouTube, a gente tem vários outros meios de espalhar o futebol. Isso é muito importante para crescer o futebol de outras áreas. O futebol nordestino, o que seria do futebol brasileiro sem os times do Nordeste? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, vendo o Ceará jogando o nível que está jogando hoje, vendo o Bahia figurando aí sempre, brigando sempre pelos títulos, brigando sempre lá em cima. Então, assim, espero que outros times do Nordeste copiem o exemplo e que o brasileiro, né, que a pessoa que torce para um time do Sul, que torce para um time de São Paulo, que torce para um time do Rio, aprenda a dar mais valor para o futebol nordestino e para os times do Nordeste, porque em breve você aí que torce, por exemplo, para o Corinthians, que é um time enorme de São Paulo, talvez vai estar vendo o Ceará brigando por coisas maiores do que o Corinthians. Você que torce, por exemplo, para o Cruzeiro, que é um enorme time de Minas. Enfim, a gente tem que entender o momento atual que o futebol vive e entender que esses times do Nordeste que estão se organizando, que estão se mostrando muito capazes, já estão na frente, na briga aí de muitos times enormes do futebol brasileiro aí, do futebol sul-americano, enfim. Parabenizar, principalmente era isso que eu queria fazer nesse vídeo, mostrar o crescimento do futebol nordestino e parabenizar isso, falar que o que mostra, né, Bahia e Ceará mais uma vez, pô, tá ficando chato. Não é que tá ficando chato, tem times se desprendendo e times se desprendendo para o bem, melhorando. Não é como se o nível do futebol estivesse caindo, não. O futebol nordestino tá sempre ali, num bom nível, mas você tem um Ceará despontando, um Bahia despontando, um Fortaleza despontando e mostrando cada vez mais o crescimento do futebol nordestino. Isso eu estou falando dos times que já estão num patamar alto no cenário nacional. Porque você ainda tem um CSA se organizando, você ainda tem um Confiança que vem crescendo cada vez mais. Então, enfim, eu quero muito ver o que vai ser o futebol nordestino nos próximos anos, porque eu acredito muito e torço muito, inclusive, para que os times nordestinos em breve vão estar tomando a vaga aí de muito time considerado grande, considerado ali entre os 12 grandes, e vão estar mostrando o seu valor, mostrando que eles também têm um espaço enorme no futebol brasileiro, beleza? Eu quero saber de você aí nos comentários a sua opinião, o que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei. Se você discordar, sinta-se livre, tá aí os comentários para você discordar. E também quero que você deixe seu like se você curtiu o vídeo e se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que você vai curtir também os outros vídeos, beleza? Um abraço para todos e fui!